Bom dia a todas as queridas ouvintes da Palavra de Deus. Vamos continuar estudando na nossa lição. Vamos para o tópico 2, o tópico da segunda-feira, que nos diz assim: o que significa conhecer? Vamos aprender o que significa, não é? Pergunta A. Que pergunta importantíssima Pilatos fez na sala de julgamento? Então, essa pergunta encontra-se em João 18:38, que nos diz assim: o que é a verdade? Ele questionou a Jesus naquele momento, perguntando a ele o que é a verdade. Aí a segunda parte aqui da pergunta diz assim: que resposta ele teria recebido se tivesse parado apenas um momento para ouvir o que o Salvador tinha a dizer? Então, a gente vê que Pilatos questionou a Jesus, mas ele não queria nenhuma resposta. Pois dentro dele ele já sabia a resposta, mas ele não queria realmente acreditar naquela resposta. Porque em João 14:6 nos diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele ia saber quem era a verdade. A verdade era o próprio Cristo, que estava ali na frente dele e poderia falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre ele mesmo e sobre tantas coisas, mas ele não estava disposto a ouvir o que seria a verdade. Então, se ele realmente tivesse disposto a ouvir, Jesus estaria disposto a se mostrar a ele, mas ele não estava com essa disposição no seu coração. Pergunta B. Explique o que pode acontecer quando alguém estuda a palavra, mas não conhece a Deus. E o versículo de Marcos 12:24 nos diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então, o que acontece quando a gente estuda a palavra, mas não conhece a Deus? A palavra não vai fazer nenhuma mudança nas nossas vidas. A gente não vai entender o que é o poder de Deus para mudar a nossa vida, o nosso caráter, nossos atos, nossos pensamentos. Vai só ler por ler. Não vai ter um conhecimento vivo do que é Deus, do que é o Pai, do que é o Filho. E o Espírito Santo não vai fazer esse trabalho na nossa mente para que realmente a gente conheça a Deus. Por isso que quando a gente for estudar a palavra, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos para realmente conhecer quem é o Deus, quem é Deus, né, nas nossas vidas. E a pergunta C: como alguém a quem nossa natureza decaída não aprecia consegue nos atrair? E aqui em João 8:28 nos diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. Então nós só podemos ser atraídos a Cristo quando nós passamos a estudar, a meditar na sua vida, quando nós entendemos o seu sacrifício feito na cruz do Calvário. Aquelas pessoas ali que não estavam sendo atraídas por ele quando ele estava ali em seu ministério terrestre, só passaram a perceber quando foram atraídos ali na cruz, quando ele foi levantado de fato na cruz do Calvário. Foram atraídas a ele, passaram a entender um pouco, né, do sacrifício que ele fez. Então nós também, nós temos a oportunidade de conhecer, de estudar, de buscar, e mesmo com a nossa natureza decaída, podemos ser atraídos sim por Cristo. Que Deus abençoe a todos.